Graça e paz. Essa semana eu quero compartilhar com você o resumo do capítulo 4 do livro Mulher Única, e o título desse capítulo é Submissão, Plano de Deus. Eu quero começar lendo uma frase que está aqui bem no início desse capítulo, que diz assim: a submissão é um método de Deus revelar sua glória transcendente. E o transcendente tem a ver com a questão do sublime, né, de algo além do normal. E aí o autor, ele explica isso, que Deus tem esse poder, né, de transformar algo que no momento parecia que era para o nosso prejuízo, né, como lá a submissão no Éden, ela veio como uma punição, né, como uma penalidade pelo pecado de Adão e Eva. Agora, através de Jesus, né, por essa glória transcendente, poderosa de Deus, a submissão no Novo Testamento tem essa conotação de bênção, porque quem se submete a Cristo e a sua vontade é abençoado. Então, ele começa falando dessa questão. Ele fala, né, que as mulheres, historicamente, sofreram muito, foram por muito tempo, né, e até hoje a gente vê, né, em alguns momentos, em alguns lugares, as mulheres sendo tratadas como cidadãs de segunda classe, né, mas através de Jesus, né, agora por Jesus, a gente vê Jesus colocando as mulheres no seu devido lugar, né, destacando que elas são co-herdeiras da graça divina, né, colocando elas no mesmo nível que os homens, nesse sentido de nós todos somos dependentes de Deus e co-herdeiros com Cristo, da sua graça. Depois achei bem legal também quando ele fala que a submissão é um princípio de sociedade, né? É um fato da vida. E a gente tem alguns exemplos, né? A gente está tendo sempre que se submeter a algo para viver bem em sociedade, né? Um exemplo prático é a questão do semáforo. Se o semáforo estiver vermelho, a gente vai precisar parar, né? Se existe uma fila para você ser atendido, tem que respeitar a fila. Se você tem um chefe, você precisa submeter aos comandos ali, né? A organização daquela empresa onde você trabalha. E achei legal também que ele faz um alerta aos homens, né? Que para não confundir, né, a questão da submissão, né, de achar que possam ser ditadores sobre as mulheres, né? A Bíblia está exortando a você a exercer uma liderança, né? Esse é um alerta para os homens aí nesse contexto da submissão. E também uma palavra bem legal para as mulheres, né? Que ser submissa ao seu marido não é a vocação da sua vida. A vocação da sua vida é ser submissa à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Ele fala também de alguns equívocos, né, sobre a questão da submissão, né, falando que a submissão não pode ser uma desculpa para a gente não ter responsabilidade sobre as coisas, né, ser omisso sobre algumas coisas. Também não pode ser sinônimo de fraqueza, né, ou de inferioridade. A gente precisa estar seguro da nossa identidade. E aí ele até dá o exemplo lá de Jesus, né, Jesus sendo Deus, lavou os pés aos discípulos. E ele sabia que isso não ia interferir em quem ele era, né? Ele estava bem seguro da sua identidade. E, pelo contrário, deixou isso como exemplo, né? Nos incentivando a servir uns aos outros. E aí outros aspectos, né? Colocando a submissão como um instrumento para a construção de caráter. Também fala que, entre outras coisas, né, que a submissão exige fé, exige coragem. E também um aspecto que eu achei bem importante, a questão do discernimento, porque haverá momentos que a gente não pode se submeter, né? Certas situações a gente não deve se submeter. A gente nunca deve se submeter ou ser conivente com o erro. A submissão, ela tem que ser uma submissão inteligente, não pode ser uma submissão cega. Agora aqui com as minhas palavras, né, eu quero deixar esse alerta aí para você, mulher, né, se você está passando por algum tipo de violência, seja física, emocional, sendo ameaçada, né, que você não use, né, uma maneira deturpada, né, do significado de submissão para você permanecer nessa situação, né? Quero dizer para você que você precisa procurar ajuda e você não precisa viver assim. São essas considerações que eu queria destacar sobre o capítulo 4 do livro Mulher Única. Um abraço e fique com Deus.